Eu queria falar um pouquinho na aula de hoje sobre a questão da comunicação e a sustentabilidade propriamente dita. Existe um capítulo, existe uma área, né, que é específica para a comunicação dentro da sustentabilidade ambiental ou sustentabilidade socioambiental, que é a parte dos relatórios ambientais. Então, vários autores trazem, né, alguns conteúdos sobre isso que é importante a gente destacar. Por quê? Porque se você amanhã for trabalhar com uma empresa que ela tenha sócios ou que ela seja uma empresa de administração familiar, mas já um pouco maior, e aí ela preste, digamos, informações ou satisfação para o seu público, essa empresa provavelmente ela vai gerar relatórios ambientais. Então, os relatórios ambientais são justamente a parte que cabe a nós, comunicadores, né, os publicitários, RPs e jornalistas, para produzir um conteúdo informando o que as empresas estão fazendo em relação à questão socioambiental. Então aqui, ó, até atrás aqui, ó, denominam-se relatórios ambientais as comunicações veiculadas por qualquer meio impresso ou eletrônico para divulgar os aspectos ambientais da organização, seus impactos e o que ela faz. E aí, uma das coisas importantes desses relatórios é o que a gente chama de identificação de stakeholders, né, dos públicos que a gente vai falar. Porque quando a gente fala de comunicação de massa, a gente está falando assim de um tipo de comunicação que aborda todo mundo por igual, né? Assim, eu vou fazer uma propaganda de um determinado produto, aí eu vou lá e anuncio numa grande emissora de TV aberta, e aí fala com todo mundo ao mesmo tempo usando aquela linguagem. Nesse caso dos relatórios, né, os relatórios ambientais, eles vão ser específicos para cada público. Por exemplo, tem um relatório que eu produzo que é específico para os acionistas. Tem um outro relatório que é específico, por exemplo, para os consumidores, para os clientes. Tem um outro relatório que é feito, por exemplo, para fornecedores, ou partes do relatório específicos para cada um desse público, também desses públicos. Então, mais ou menos assim, é importante entender assim que a gente identifica os diferentes atores sociais com interesse no desempenho ambiental da empresa, que é uma questão importante a ser resolvida para a elaboração desses relatórios ambientais de forma voluntária, né? Então, assim, a empresa está fazendo esses relatórios. Aí, hoje você tem Instituto Ethos, você tem Terra Choice, tem várias entidades que dão suporte para as organizações para elas fazerem esses relatórios, para elas produzirem esses relatórios. E, em alguns momentos, esses relatórios vão ser obrigatórios para, por exemplo, uma empresa conquistar uma certificação. A gente tem, por exemplo, certificações, né, que exigem, por exemplo, identificar quais os stakeholders da empresa, verificar quais deles necessitam de um relatório ambiental ou não, compreender por que eles necessitam de um relatório e como essa necessidade pode contribuir para a empresa, né? Então, são aspectos que são destacados por alguns autores para poder ter essa relação de produção do relatório ou não. Então, assim, a gente que vai ser responsável pela produção dessa comunicação, a gente tem que entender que relatório não é simplesmente um texto formal só. Hoje tem catálogos, até vou disponibilizar para vocês alguns aí no material dessa aula, que são maravilhosos, né? Catálogos com fotos, é praticamente um broadside, né? Praticamente um catálogo empresarial que é específico para o acionista ver e falar, né? Poxa, essa empresa tem orgulho de ser acionista, ou no caso de um fornecedor, funcionário, colaborador. Então tem vários formatos que são importantes, né? Então eu vou pegar aqui alguns exemplos, né? Os representantes da administração, empregados, investidores, né, da empresa, prestadores de serviço, as instituições financeiras, né? Você tem os bancos, às vezes é importante, né, você ter uma comunicação com o banco para ele perceber o quanto você investe nessa área socioambiental, as entidades legislativas e regulamentadoras, então você pega de repente uma prefeitura, né, que na cidade onde você atua, você faz uma reunião com os vereadores ou os líderes da comunidade, o próprio prefeito, e entrega um relatório desse, né, faz uma apresentação de um relatório desse. Isso é super importante, né? É um trabalho de relações públicas fundamental, né, para a empresa se comunicar com seus vários stakeholders, né? Os próprios veículos de comunicação. Então você pode enviar um desse, por exemplo, para um editor de um jornal, para as emissoras de televisão, para os programas, e divulgar. Você está divulgando a empresa. Assim, o que a gente tem que entender, e o que vocês têm que entender,
É que assim, quando a gente produz um relatório, e muitas vezes acaba quem trabalha em comunicação nas empresas, entendendo que esse relatório é uma coisa que o presidente, né, o CEO da empresa exigiu, ou alguém de fora está exigindo como uma coisa obrigatória, como uma coisa ruim. Não, é um instrumento de comunicação, e é um instrumento de comunicação super importante para a empresa poder mostrar de fato quem ela é e como que ela trata a questão social e ambiental. Porque eu gosto muito, até um dos trabalhos que eu fiz foi em relação à propaganda enganosa ambiental, né, que a gente chama de greenwashing. Não adianta a empresa ficar falando, né, de a empresa é sustentável, nossa, isso e aquilo, fazer um relatório super bonito, e na hora que a gente vai visitar a empresa lá, tem mão de obra escrava, né, tá poluindo um rio escondido, então não adianta nada, né? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de empresas que já têm uma política ambiental, que têm uma preocupação com o meio ambiente, que têm uma preocupação com a humanidade, né, com seus colaboradores, e aí elas produzem um relatório mostrando isso. É sobre isso que a gente está fazendo. E para isso, né, o que, que a gente tem que divulgar? Né? Então aqui, normalmente a gente coloca assim, né? A decisão de divulgar para cada grupo, né, para cada stakeholder, é tão importante quanto o que você vai comunicar. A declaração de relatórios para grupos de usuários específicos deve levar em conta objetivo, conteúdo e formato específico com cada um desses públicos que a gente está falando, tá bom? Então é importante, né, tem vários elementos aqui, né, que a gente pode pensar, né, por exemplo, informações gerais sobre a organização, declaração da missão da empresa. Tem uma coisa que, até dando treinamentos por aí, antigamente, quando a gente falava de missão, como ela tinha a ver com uma exigência da certificação de qualidade, aquela ISO 9000, né, da série ISO 9000, então era muito comum as empresas assim, não sabiam o que, que elas faziam. Elas estavam lá, era um grupo de pessoas reunidas produzindo alguma coisa, mas elas não tinham uma percepção do que elas estavam produzindo. Aí vinha uma certificadora e falava assim, vocês têm que ter missão. Aí colocava todo mundo para debater para chegar numa missão. Praticamente era imposta pela alta administração. Hoje não. Hoje as empresas já têm muito claro, né, qual a sua missão, a visão dos valores, os seus princípios. E isso tem mudado muito, né, tem evoluído muito, o que de certa forma acaba facilitando um pouco o nosso trabalho de comunicação, porque uma empresa que sabe claramente o que ela quer, né, para onde ela está indo, né, então ter a missão e a visão, faz com que a gente consiga desenvolver um trabalho muito mais focado, muito de mais qualidade e principalmente com um resultado muito mais assertivo, tá bom? Então eu vou disponibilizar para vocês alguns materiais sobre essa questão das certificações, né, dos ISOs. Tem ISOs específicos para a área de comunicação no meio ambiente, que é a 14.063 e outras tantas nessa série de 14.000, que eu vou disponibilizar para vocês poderem dar uma acessada. Não é para vocês ficarem decorando leis, nem para ficar sabendo no detalhe a lei, mas só para entender, né, que tem normas e tem regulamentações que facilitam o nosso trabalho, servem como guia do nosso trabalho, tá bom? Forte abraço!